Boa noite, pessoal. Estamos aqui agora na nossa primeira live, na nossa primeira parte aqui da nossa leitura comentada, tá? Vamos, o Eduardo chegando, sejam bem-vindos, todos bem-vindos, né? Sejam todos bem-vindos aqui. Nós vamos aqui na Gabriel, Eduardo, sejam bem-vindos. Essa aqui é a primeira live da gente, tá? A leitura do livro Os Miseráveis. Nessa primeira live, como eu expliquei lá no story, a gente não vai ler propriamente, né? Mas nós vamos... eu vou fazer um apanhado da estrutura do livro, etc, né? Para vocês entenderem mais ou menos, né? Gabriel, olha, eu não tenho um grupo do WhatsApp assim aberto para todos, não. Mas assim, eu só tenho um grupo que eu criei para as pessoas que tiveram acesso lá ao e-book, que compraram o e-book. Por quê? Porque eu queria que fosse um grupo selecionado de pessoas que tivessem interesse específico, certo? Em determinados temas que a gente fosse discutir, etc. E que estavam envolvidos com o e-book que foi construído. Mas nada impede que você crie um grupo, tá? Você pode criar o grupo do WhatsApp, você me manda o link. E aí eu anuncio aqui, falo, ó, galera, quem quiser um grupo do WhatsApp, né, pra conversar, discutir, etc, né, eu não tenho problema nenhum em fazer isso, certo? Mas um grupo de iniciativa própria, assim, da página, totalmente aberto, né, para todo mundo entrar, etc, não tenho isso ainda não, eu tô pensando, avaliando a possibilidade disso, certo? Mas sejam bem-vindos aí os que estão chegando, Andréa, Adélia, o Pedro. Estamos aqui na nossa live. Estou dando um tempinho só para algumas pessoas chegarem. Daniel, Renan, Thay. Sejam bem-vindos aqui no nosso projeto de leitura comentada, né? A leitura comentada é o que? Eu vou lendo alguns trechos com vocês e quando tiverem situações específicas sendo chamadas a atenção, eu pauso a leitura e converso, né? E esse modelo, bem provável que com esse livro a gente vai ficar um bom tempo com ele. Então é bem provável que talvez eu salve essas lives, dê um jeito de baixar essas lives e talvez botar no canal do YouTube. Não sei, vou ver ainda qual é a melhor plataforma para isso, certo? Mas vamos lá. Vou pegar o livro aqui. O livro é esse aqui, tá? Os Miseráveis, de Victor Hugo. Olha o tamanho do livro que vocês querem que a gente leia. Mas é aquela coisa que eu sempre falo com algumas pessoas, tá? O que importa muitas vezes não é o tamanho do livro, mas... Porque às vezes você tem um livro grande como esse, mas como é uma história, ele é rápido de ler. Não demora muito tempo se você tiver um ritmo específico. Às vezes você tem um livro de filosofia que é bem pequenininho. Uma vez eu li um livro de Santo Agostinho, era bem pequenininho, mas o livro é muito difícil. Então você passa mais tempo às vezes com um livro pequeno, que tem uma linguagem mais rebuscada, que tem uma linguagem mais técnica, do que com um livro desse, né? Então, Os Miseráveis, Victor Hugo, ele conta a história da França pré, pós, não, pré e pós-revolução. Ele não trata do período da revolução em si, mas você vê que tem algumas histórias de personagens que eram antes da revolução, durante quando a Revolução Francesa começou, e especificamente a história no tempo ela passa ali no período pós-revolução, certo? Então, dentro da França, e inicialmente, tá? Inicialmente, você tá ali na cidade chamada Digne, cidade da França, uma cidade bem pequenininha, montanhosa, tá? Bem interiorzinho assim, etc, né? O livro é dividido em 5 partes. São 5 partes, tá? Sendo que cada parte tem livros. Então, eu somei o total de livros, dá uns 49 livros no total, certo? Só que não é assim, não é distribuído de forma homogênea, assim, todos os capítulos têm X livros, não. Ele é distribuído de forma aleatória. Então vai ter parte que os livros vai ter muito livro
E tem uma parte, se não me engano, que tem 2 livros só, por exemplo. Você acaba rapidinho, né? E óbvio, cada livro tem capítulos, né? Essa primeira live que eu falei, a gente vai falar especificamente do primeiro livro, que eu já li esse primeiro livro, né? A gente vai falar quais são os personagens ali envolvidos, as histórias, né? Eu peguei um trecho aqui bem bacana, que dá pra gente refletir sobre ele. E a gente vai falar do comecinho do segundo livro, que vai entrar um outro personagem. E esses 2 personagens vão se encontrar, e aí é que começa a história a ficar muito boa, principalmente para nós católicos, porque é uma visão muito interessante da, da vida espiritual e também da vida de caridade, né? Da vida em comunidade, né? Então vamos lá. Essa primeira parte, deixa eu pegar aqui. Então, você tem 5 partes, como eu falei. A primeira parte chamada Fantine, a segunda é Cosette, a terceira é Marius, a quarta é O Idílio da Rua Plumet e a Epopeia da Rua Saint-Denis, e a quinta você vai chamar Jean Valjean, que é um dos personagens do romance, certo? Cada parte ela traz alguns trechos, algumas questões, né? Então, o primeiro livro, né, ele é chamado Um Justo, que ele vai tratar exatamente da vida de um bispo, que ele é um justo, né, na visão do autor, mas na minha visão, eu não creio que ele seja só um justo. Para mim, ele é um santo mesmo. Ele não tem essa consciência da santidade dele, mas ele é um santo, né? E aqui, antes que a gente começa o livro, tem uma nota que é muito interessante para entender o teor do livro. Por que que eu falei que o livro ele é muito bom para nós católicos? Ele fala assim, ó, eu vou ler aqui para vocês. Enquanto, por efeito de leis e costumes, houver proscrição social, forçando a existência em plena civilização de verdadeiros infernos e desvirtuando por humana fatalidade um destino por natureza divino, enquanto os 3 problemas do século, a degradação do homem pelo proletariado, a prostituição da mulher pela fome e a atrofia da criança pela ignorância, não forem resolvidos, enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como estes não serão inúteis. Ele está dando aqui a dimensão do livro, né? A ideia do livro é buscar retratar exatamente esses problemas, esses 3 problemas. A ignorância infantil, ou seja, as crianças são abandonadas ao relento, que não tem com quem, né, serem tuteladas, né, e acabam perdendo o futuro de vida para elas. A prostituição da mulher por fome, por necessidade, né, então ele vai trazer essa importância, e também a degradação do homem pelo proletariado. Vou fazer uma breve explicação, tá? Na época de Victor Hugo, a palavra proletariado não tinha a conotação ideológica que ela tem hoje, né? Ele nasceu antes, escreveu um pouco antes de Marx ali, então não tinha aquele conotação marxista de que luta de classes. Não, o que ele está querendo falar é o seguinte: na época da França de Victor Hugo, o trabalho para o homem era muito ruim, muito custoso. Não é como hoje, que você trabalha num escritório muitas vezes com ar-condicionado, ou se você trabalha numa fábrica, você tem vários direitos, várias coisas ali para te auxiliar. Era muito mais difícil você conseguir um trabalho, e quando você conseguia, você passar mais tempo fora de casa do que dentro, e o rendimento que você tinha com relação àquilo não era muito bom, não era muito favorável. Então muitas pessoas elas perdiam o rumo das suas vidas. O homem perdeu o rumo da dimensão espiritual da sua vida justamente porque ele estava o tempo todo ali preso a uma rotina de trabalho, uma rotina econômica, né? É o que o Chesterton ele vai falar muitas vezes, ele fala no livro O que há de errado com o mundo, quando ele critica o capitalismo, é esse tipo de capitalismo que ele está criticando, tá? Não é o que a gente tem hoje, né? Que é totalmente diferente e que talvez alguns aspectos acidentais da sua crítica sejam válidos, certo? Mas, como eu falei, essa é a primeira parte, você vai ter o primeiro livro, que é chamado Um Justo. Quem é o justo que ele está retratando? Ele retrata um bispo,
tá? Na época os bispos eram chamados de Monsenhor. Inicialmente ele chama ele de Miriel, certo? Mas o nome que ele vai tratar ao longo da obra toda chama-se Bienvenu, né? Não sei, eu não pesquisei, eu falhei nisso, vou pesquisar na próxima, eu aviso melhor. Mas é bem provável que a palavra Bienvenu tenha alguma relação com a bem-aventurança, né? Talvez seja um bom trocadilho para o nome dele, né? E esse bispo ele possui duas companheiras, né? Também, que a primeira é a senhora Baptine e a segunda é a senhora Magloire. A senhora Baptine é a irmã dele, tá? E a senhora Magloire uma espécie de criada deles, né? Um empregada, digamos assim, certo? A senhora Baptine, a irmã, ela tem geralmente ela tem um temperamento muito tímido, ela é muito obediente ao irmão. Então o irmão, tudo que o irmão faz lá assina embaixo, tá? A senhora Magloire, apesar de ser empregada, ela é um pouco mais ousada, tá? Então ela tem uma certa ousadia de de tentar fazer não sei, como é que eu posso dizer, meu Deus, de tentar às vezes sugerir certas coisas, entendeu? De tentar fazer valer um pouco sua vontade. Mas no final das contas, as duas acabam sempre acenando com a opinião do bispo, tá? O bispo Monsenhor Bienvenu, ele é um pouco mais idoso, tá? Ele não é jovem, mas também não é aquele bispo bem idoso, já perto de sair. E ele cuida ali do povoado de Digne. É um povoado pequeno, certo? Tem várias paróquias nas montanhas, então muitas vezes ele tem que sair da sua casa paroquial e visitar os seus párocos, né? Nas montanhas. Então, é algo bastante perigoso, tá? Porque não tinha segurança, etc. Tem até um capítulo que ele vai num povoado em que as pessoas estão sendo tomadas por um grupo de gangues de assaltantes, né? E ele demonstra uma confiança na providência divina muito grande, muito grande. Ele vai até esse lugar, as pessoas dizem, não, não vá, não vá, fique aqui, espere resolver esse problema, e ele vai assim mesmo, e fala, o pior que pode acontecer comigo é eu morrer, entendeu? E vai assim mesmo. Quando ele chega, ele passa 15 dias lá, e no final ele vai fazer uma bênção, eu acho que era de Corpus Christi, eu não me recordo, a bênção de Corpus Christi, e ele estava sem os paramentos, né, porque os paramentos tinham sido roubados, né. E aí ele imediatamente levanta uma campanha, uma espécie de vaquinha, tá, para comprar os paramentos. E os bandidos devolvem a ele os paramentos, né, que tinham sido roubados, né, da paróquia. Então isso a gente já começa a ver um pouco da espiritualidade dele. Ele é um homem muito, mas muito santo, né? O que ele ganha, ele recebe, ele destina, né, para muito do que ele ganha, ele destina para auxiliar os pobres, né? O primeiro capítulo, ele conta a história de um hospital que está lotado por conta de um problema de surto de alguma doença, não me recordo qual agora. E nisso aí o bispo oferece, não, olha, esse hospital aqui é pequeno, não vai caber todo mundo. Então, vocês vêm para minha casa, onde o bispo mora, e eu vou morar no hospital por um tempo. E ele passa um tempo morando no hospital. E as pessoas são atendidas na casa do bispo, que é uma casa bem luxuosa, etc, né? O que ele recebe, ele destina, e inclusive um episódio interessante também é quando a senhora Magloire, ela pega e oferece para ele, fala assim, olha, o governo ele tá dando tá dando um auxílio especial aos bispos, né, por conta de algumas questões, assim. Então às vezes, por exemplo, o bispo ia viajar de um lugar para o outro, precisava usar carruagem, e aí tinha que se fazer a manutenção, tinha que se pagar cocheiro, etc, e o bispo tinha direito a isso pelo Estado. A França dava esse auxílio, certo? E aí ele não tinha pedido isso, porque nenhuma das situações em si, assim, não todas, ele não se encaixava. Tá? Por exemplo, quem é que vai usar carruagem num local montanhoso? Não tem como, você não tem como usar isso, né? Mas ainda assim a senhora Magloire força e ele vai e pede, né, o auxílio. E a senhora Magloire vem toda alegre, porque, nossa, vai vir mais dinheiro pra gente, vai sobrar mais coisas, a gente poder comprar coisas melhores, mudar alguns móveis, etc. Lê de engano dela, entendeu? O dinheiro chega e, se eu não me engano, boa parte dele ele destina justamente para auxiliar obras de caridade na própria cidade, né? Então esse é o bispo Monsenhor Bienvenu, um dos personagens principais da obra e é o que é retratado no livro. Então, todo esse primeiro livro é para demonstrar como ele pensa, como ele age, etc. Então,
Tem uma carta da irmã dele descrevendo como ele age, né? É, as coisas que ele faz. Então, uma coisa que ele fazia e deixava muito a irmã preocupada era que ele sempre deixava a porta aberta. Ele não deixava cadeado, ele não trancava a porta, porque ele tinha consciência de que, em qualquer momento, alguma ovelha dele poderia pedir, poderia necessitar, né, da ajuda dele, e se a porta estivesse fechada, a pessoa não iria bater. Então ele deixava sempre aberto, e aí o que é que ele fazia? Ó, vocês estão com medo, beleza, vocês dormem lá nos quartos de cima, e eu fico aqui embaixo. Eu durmo embaixo, porque qualquer problema eu resolvo. Né? Então era uma forma de conciliar um problema, uma situação com a outra. Né? E ainda assim ele tinha essa generosidade, e ela ficava às vezes ansiosa, mas entendia. Ela não era aquela pessoa que... né, ela compreendia a grandeza da alma dele. Compreendia a nobreza que a alma dele tinha, de auxiliar os outros, etc. Né? E mais, e ele traz ele mostra um estereótipo de sacerdote que muitas vezes se perdeu. Então, muitas vezes sacerdotes ou até leigos acreditam que para ajudar os outros você precisa levantar bandeiras políticas, precisa fazer aquilo outro. Não, ele não faz nada disso. Apesar das falas dele no começo, parece um pouco disso. Parece um pouco de teologia de libertação, etc. Mas não. Depois que você vê, né, o zelo dele pelo sagrado, né, o zelo dele pelas coisas de Deus, né, o zelo dele em auxiliar as pessoas, né, você vê que não é muito relacionado a isso. Não é, a questão não é que ele é político e ideológico, não, é que ele tem a caridade verdadeira, a caridade de um São João Maria Vianney, a caridade de um Santo Antônio, entendeu? De um pároco bom, entendeu? De um sacerdote bom, que está ali sempre disposto a auxiliar os outros, a confiar em Deus, né? E também a zelar por aquilo que Deus forneceu a ele, né? Um outro ponto muito interessante é quando ele encontra eu esqueci o nome agora, é convencional, chama-se convencional. Eu li esse negócio e falei, que merda é convencional, eu não tô lembrando desse negócio. Aí eu me lembrei que na Revolução Francesa teve uma convenção, esse é o nome da convenção agora, que eram justamente os revolucionários se reuniram para realizar uma espécie de decisão sobre como a França iria guiar as posições religiosas, enfim, de restante durante a Revolução, certo? E nessas convenções que deram muita merda, ou seja, teve guilhotina, muitas pessoas morrendo, enfim, né? E o que acontece, né? Tinha um cara que morava na cidade que ele era um ex-convencional, ele participou dessa convenção e ele era rejeitado, ele nem saía de casa, entendeu? A única pessoa que ele tinha contato era um menino que cuidava da casa dele, um criadinho, né? Mas as pessoas sabiam que ele era e eles sabiam quem eram as pessoas, né? E aí o menino vai chamar o bispo, porque o cara está em vias de morrer, né? E aí ele tem um diálogo muito bom sobre a morte, sobre a necessidade de se arrepender, de se converter, das coisas que foram feitas, né? E ele percebe ali a importância justamente dessa conversão. É muito bom isso, esse contato que ele tem, certo? Mas um trecho que eu queria separar aqui é muito mais do próprio Victor Hugo do que é uma descrição do bispo, mas é uma coisa muito mais do Victor Hugo do que do próprio personagem. Ele está aqui descrevendo no capítulo 7, tá? Ele está descrevendo a solidão dele, ou seja, como um bom padre, muitas vezes ele está só, ele não tem um contato com outras pessoas, né? Ele explica assim, olha, os maus sacerdotes, muitas vezes, né, os maus bispos, perdão, eles atraem os sacerdotes jovens, por quê? Porque os bispos são porta de entrada para que o sacerdote tenha uma carreira boa. Ou seja, indica ele para ir para tal lugar assim, para tal lugar assado, enfim. Né? Tem um corporativismo. Muitas vezes isso afeta a piedade dos sacerdotes, do bispo, etc. E aí, os bispos são bons, eles não têm esse interesse, eles não têm essa visão corporativista, digamos assim, do sacerdócio, do clero. E aí, o que eles se preocupam é com as coisas que são importantes, né? E muitas vezes isso os torna solitários, ou seja, distantes de ter uma comunidade de futuros sacerdotes ao redor deles, seminaristas, né? E aí ele fala assim: sentia-se tão bem a impossibilidade de crescer perto de Monsenhor Bienvenu que, mal saíam do seminário, os jovens por ele ordenados faziam-se recomendar aos arcebispos de Aix ou de Auch.
e partiam rapidamente, porque, enfim, repetimos, todos desejam um empurrãozinho. Um santo que vive em um caminho de abnegação é uma perigosa companhia. Esse que é o trecho importante. Presta atenção. Um santo que vive em um caminho de abnegação é uma perigosa companhia. Ele poderia nos contagiar com alguma pobreza incurável, com um reumatismo nas articulações úteis ao caminhar. Em suma, mais renúncia do que se pode almejar. Foge-se dessa leprosa virtude. Daí o isolamento de Monsenhor Bienvenu. Vivemos em uma sociedade sombria. Ser bem-sucedido, eis um ensinamento que, gota a gota, vai caindo da corrupção que avança. O primeiro trecho aqui, isso aqui lembra muito o que o Chesterton fala, que o santo ele é sempre um remédio para a sua época, né? É isso que o Chesterton fala. É mais ou menos essa ideia que o Chesterton está querendo passar e que o Victor Hugo descreve muito bem, né? Ou seja, um bom bispo, um bom sacerdote, um bom leigo, ele não atrai muito a proximidade das pessoas. Por quê? Porque as pessoas elas não estão buscando uma virtude de uma forma mais sincera, não estão buscando uma virtude de uma forma mais realista. Elas querem, assim, uma aparência, sabe? Elas querem um verniz de virtude, né? E aí, quando o santo vem, ele traz uma virtude de uma forma mais enraizada, é, de uma forma mais personificada na personalidade, no âmago do ser, ele acaba afastando as pessoas, ele acaba afastando os que estão ao seu redor, né? E aí as pessoas que têm aquele verniz, que estão interessadas em alguma coisa, né, ou nem que seja na adulação, nem que seja em qualquer outro tipo de benefício, elas se afastam. E aí vem um final, que ele faz assim, olha, vivemos em uma sociedade sombria. Ser bem-sucedido, eis o ensinamento que gota a gota vai caindo da corrupção que avança. Então hoje a visão, a vista de você ser bem-sucedido, de você criar, vou criar uma página no Instagram, vou ter vários seguidores, muitas pessoas me assistindo, aquilo outro, etc. Isso não é ruim, tá? Isso é bom porque você pode estar passando uma mensagem boa e atingindo muitas pessoas, mudando a vida de muitas pessoas. Mas isso é um acidente, isso não é o essencial, certo? O essencial é que com aquilo que você faz, independentemente de quantas pessoas sejam atingidas, de quantas pessoas vai alcançar, você esteja fazendo o correto e que algumas pessoas demonstrem para você o fruto que está sendo gestado ali, né? Então, isso é interessante. Eu trouxe esse exemplo no Instagram, mas tem tudo na vida. Então, eu vou estudar para ser um engenheiro de sucesso, um médico, etc. Como eu falei, não é ruim. Mas quando você transforma isso no seu âmago, na sua ponta de lança da vida, você acaba deixando aquilo de lado que é essencial. Por mais que você vá, vou numa missa no domingo, eu rezo um texto, mas aquilo está ficando debaixo do tapete. Aquilo está ficando só um verniz aparente, né, de uma espécie de virtude simulada, né? E aí ele continua: diga-se de passagem, o sucesso é algo bastante repugnante. Sua falsa semelhança com o mérito engana os homens. Para a multidão, o sucesso tem quase o mesmo perfil que a superioridade. O sucesso, sósia do talento, tem um joguete, a história. Então, eu não vou me alongar demais nesse trecho, mas é exatamente isso. O sucesso ele tem um quê? De mostrar que a pessoa tem um talento, de mostrar que a pessoa tem algo. Como eu falei, não é algo de todo ruim, certo? Mas quando aquilo se torna o ápice da vida, né? Torna-se o ápice da busca humana, aquilo fica vazio. Um exemplo claríssimo a gente teve foi essa semana. Aí eu até postei sobre isso. Fico feliz aí, meu caro, também por ter te ajudado. Abraços. Mas retomando, o que acontece é o seguinte: a gente teve um exemplo disso domingo. Foi a Bruna Marquezine, uma pessoa que é exemplo, sucesso, e aí fala: a religiosidade é uma doença, né? Ou seja, ela nem refletiu nas palavras, ela falou só para, né, como as pessoas falam hoje em dia, dar uma lacrada, dar isso, aquilo. Aí você vê como a literatura, como eu sempre falo, ela te dá um passo à frente na sua vida, na sociedade, etc, né? Como ela te dá a possibilidade de você enxergar além do que uma Bruna Marquezine da vida tá vendo, entendeu? Né? Victor Hugo tá aqui no século XVIII, século XVIII, falando e descrevendo a pessoa da Bruna Marquezine.
repare como é atual, repare como se aplica na vida, né? Então esse que é o ponto interessante de tudo. Mas é isso. Essa é a pessoa do Monsenhor Bienvenu. Esse é o primeiro livro. O primeiro livro ele trata só para explicar, demonstrar como era a vida dele, né? O que ele pensava, o que ele acreditava, como ele agia. É uma coisa assim maravilhosa, entendeu? É como se está vendo na vida de um santo. Que não existiu na vida real, mas pelo menos existiu na consciência, na imaginação de Victor Hugo. Isso é muito bom. O segundo livro se chama A Queda, tá? Eu não vou tentar tanto nesse livro, porque eu ainda estou nele. E a gente vai começar a ler parte dele amanhã, mas eu vou explicar um pouco do que ele já trouxe aqui pra gente. Os primeiros trechos é bem triste, gente. É sério, é bem triste. Eu não sou tão sensível assim de ler alguma coisa e chorar. Faz parte do meu temperamento. Poucas coisas na vida assim eu choro, eu me entristeço, né? Me irrito, então não tenho tanto essa coisa de me deixar levar pelos momentos. Mas faltou pouco assim para eu chegar nesse nível aqui nessa leitura. Porque ele conta a história de um sujeito, ele saiu da prisão, ele cometeu um erro, pagou a pena dele, normal, certo? Foi liberado. E aí nisso que ele foi liberado, ele está andando do local onde ele foi preso para uma outra cidade. No meio do caminho está a cidade do bispo, do Monsenhor Bienvenu, que é a cidade de Digne, né? E ele entra nessa cidade, ele já tinha andado milhares de quilômetros, não foi 1 quilômetro, dois, foi, sei lá, uns 100, 200, 300, não sei, nessa faixa assim. E nessa andança, entendeu? Ele tá com fome, tá com sede, né? Tá com... Tá cansado, precisa se reclinar em algum lugar. E aí ele vai entrando em vários locais, várias hospedarias. E ninguém aceita ele em lugar nenhum, né? Ninguém aceita ele em lugar nenhum. Todos os lugares que ele entra, ele é expulso. Inclusive, ele pula um cercadinho de uma casa, entra na casa de um cachorro e até o cachorro expulsa ele, entendeu? Até o cachorro expulsa ele. Ele reclama ainda, fala, eu sou expulso até pelo cachorro. Até o cachorro tem mais dignidade do que eu, né? Isso é um símbolo muito forte, né? Até para uma criança que é rejeitada, você vê quantas pessoas hoje, né, abraçam uma causa do animal e uma questão de aborto, abandono infantil, simplesmente ignoram, fecham a cara, né? Então, essas crianças estão, em certo sentido, na pele do personagem que chama, eu esqueci de falar o nome dele, é o Jean Valjean, certo? Ele que é o ex-presidiário, certo? Que tá ali só querendo voltar para casa. E nisso, ele se irrita, se chateia até com Deus, vai para a igreja, né, onde tem da cidade, chega lá num banco de pedra, se deita nessa igreja. E é nisso que ele se deita, né, nesse banco de pedra, lá de fora da igreja, uma senhora fala assim, você tá fazendo o que aqui, né? É uma noite muito fria, tá nevando. E aí ele fala, não, eu tô dormindo, tô descansando, né? Responde de forma grosseira, né? E a senhora vira pra ele e fala, mas aqui não é lugar pra você descansar. Ele mas eu não tenho onde estar, né? Eu tô aqui porque eu tenho que estar aqui, não tenho onde estar. E ponto final. Bom, ela fala, o senhor tentou em todos os lugares? Ele falou, sim. E aquele lugar ali? Ela aponta, né? E ela aponta justamente para a casa do bispo. O senhor bateu ali? E ele falou, não, eu não fui ali. Ela fala, vá lá, eu tenho certeza que o senhor vai ser acolhido lá. E aí ele vai. Quando ele vai, né, a cena muda e aí já tá dentro da casa do bispo, justamente o bispo conversando com as duas senhoras, que é a senhora Baptistine e a senhora Marie-Laure, né? Primeira coisa é que elas estão discutindo justamente esse boato, ou seja, correndo o boato de que um cara mega perigoso estava andando, que poderia causar... Veja, aquilo que eu sempre falo para vocês, não foquem tanto em pessoas, não foquem na vida das pessoas, não foquem, o que é que você acha de fulano? Foquem nos temas, foquem nas ações. O que fulano fez é certo ou errado? A gente dá para avaliar, mas quando você fala assim, o que você acha de fulano? X, fulano A, fulano B. Você está pedindo para que eu fale de uma pessoa. Não tem como eu fazer isso, isso é impossível, entendeu? Por quê? Porque eu só vou conhecer um aspecto dela, que é um aspecto muito limitado, muitas vezes, né? E é o que acontece, ou seja, o pessoal pegou justamente o passado do cara, que ele era um criminoso, certo? E deu a entender que ele não era um criminoso que tinha cumprido sua pena, que estava arrependido. Ele era um criminoso e poderia cometer um crime a qualquer momento, em qualquer circunstância. Dava a entender, pela descrição que deram,
que ele não era nem uma pessoa que cumpriu a pena, mas uma pessoa que fugiu da cadeia. Para você ter noção, entendeu? Então, é aquilo que eu falo. E elas estão discutindo isso. E o bom senhor Bienvenu, ele não presta atenção em momento nenhum sobre isso. Não tem um momento que ele pare assim e esteja atento ao que elas estão falando e comece a conversar. Só tem um momento que ele faz algo semelhante, que é o que acontece o seguinte, é quando uma das moças, acho que é a senhora Magloire, ela se sente ofendida, e aí para ela não ficar ofendida, obviamente ele vai e dá um pouco de corda ali, mas você vê que ele tá só dando corda para ela não ficar triste, para ela não se sentir uma pessoa jogada de canto, enfim. E aí elas começam a falar, vamos trancar a porta, porque não dá, etc, isso, enfim. Nessa mesma hora, alguém bate na porta, né? E com a voz bem embargada, né? Bem firme. Imediatamente, o bispo ele nem pensou, ele diz, pode entrar. E ele já dá para entrar e as duas senhoras gelam, assim. É muito cômico isso, né? Então, ele entra na casa deles e aí ele começa a explicar. Olha, eu fui em tantos lugares, estou com fome, não consigo comer em lugar nenhum, né? Eu quero dormir só uma noite, não vou ficar aqui para sempre, eu vou para outra cidade, entendeu? E o bispo ele nem se preocupa muito, ele diz: Senhora Magloire, coloca mais um prato na mesa. E aí eles se sentam, começam a conversar, ele começa a escutar ele, etc. Isso aí, essa cena, é aquela passagem que Jesus diz, né? Tivestes fome, me destes de comer, tiveste sede, me deste de beber, estive preso e foste me visitar. É uma obra de misericórdia que ele está praticando. Você percebe isso, você compreende isso, né? Só que você não compreende de que forma? Você não vai compreender de uma forma direta, de uma forma dialética. Você não vai compreender de uma forma lógica, onde você chega e vê uma verdade ali. Não, você compreende de que forma? De uma forma poética. Então, pelas palavras, pelo desenvolvimento da narrativa, pela maneira como a coisa é descrita, pela cena que você imagina, que você visualiza, que você projeta, você vê exatamente aquilo ali. Você vê uma virtude sendo posta em prática. Você vê uma obra de misericórdia sendo posta em prática, né? E esse é o fundamental, porque o livro Imitação de Cristo ele diz uma coisa bem interessante. Olha, é melhor eu sentir a contrição do que eu saber defini-la. Claro, saber definir a contrição é algo legal, interessante, ainda mais se você estuda. Mas não adianta nada se você não se sente contrito, não se arrepende dos seus pecados, né? Qual era o problema dos fariseus? Eles sabiam tudo da lei, de cor salteado, isso não é errado. Mas eles não botavam nada em prática. Eles não faziam nada, entendeu? Então, quando você consegue, pela literatura, lendo, vendo essas histórias, você começa a identificar aquilo que você estudou, né, na prática, na realidade, na vida real. Talvez você nunca passe por uma situação em que você precisa acolher um sujeito, né, um ex-criminoso que está numa situação como essa. Mas você conheceu alguém que fez isso, que é um senhor Bienvenu, e justamente o prisioneiro, o senhor Valjean, né, Jean Valjean. Então, esse é o poder, entre aspas, da literatura. É isso que se fala quando se trata de enriquecer o imaginário. De dar a você a possibilidade de conhecer, de encontrar-se com situações que você talvez nunca tivesse a oportunidade de encontrar e que elas são boas para te formar, para te dar uma noção do que você deve fazer no dia a dia, nas situações morais que te exigem alguma, alguma tomada de atitude, né? Então, é mais ou menos isso. Então, nesse segundo livro, o primeiro capítulo, o segundo capítulo, né? O terceiro capítulo são só sobre isso, certo? E aí eu parei no quarto, que é outro diálogo deles, e que, se Deus quiser, se der certo, amanhã, às 7 horas, nós vamos estar aqui de novo, tá? E aí vai ser diferente, eu não vou fazer essa descrição que eu fiz aqui. A gente vai lendo, e lendo no diálogo, nas coisas, a gente vai fazendo comentários, certo? Então, os capítulos são pequenos, tá? E muitas vezes o título dos capítulos já dá uma noção do que você vai pegar. Então, por exemplo, o terceiro capítulo aqui ele fala heroísmo da obediência passiva, que é justamente o quê? Quando a senhora Magloire recebe a ordem de arrumar a mesa para entrar o cara, ou seja, ela estava ali com medo, ela estava apreensiva, porque entra um ex-criminoso na casa dela, que eles estavam morando. Tudo pode acontecer numa situação dessas, entendeu? Mas ainda assim, o superior dela pediu, ela foi e fez. Em nenhum momento ela pega
e começa a questionar, e começa a meter o dedo na cara dele, você está ficando maluco, né? Onde está a sua razão? Nenhum momento. Ela vai de forma heróica. E aí que é importante também um outro ensinamento de um santo, que é São José Maria Escrivá. Alguém até perguntou hoje, Opus Dei, o que é? Né? Então, ele ensina a enxergar o heroísmo, enxergar a virtude no cotidiano, na vida do dia a dia, certo? E Vitor Hugo ele demonstra isso na atitude da senhora Magloire. Ela vai obedecer uma atitude, uma ordem dada de uma situação que não teve nenhum segundo, não levou um minuto, que ela estava reclamando que não era para fazer. O bispo pede e ela vai contrariando todas as suas expectativas, contrariando todas as suas convicções e vai lá e obedece, entendeu? E faz o que ele pediu e ponto e acabou, né? E não há discussão. Inclusive, né, trazendo mais detalhes, quando eles se sentam à mesa, os franceses tinham costume, francês não, na época, né, do século XVIII, XIX, você botava castiçais na mesa porque iluminava mais. No geral, as pessoas comiam só com a luz lareira, né? E ele só comia com elas, né? O Monsenhor e as duas empregadas, a irmã e a empregada, quando com a lareira, a luz da lareira. Mas quando chegava um convidado, eles botavam os castiçais na mesa porque ficava mais iluminado, ficava mais bonito, dava para você conversar melhor. E aí ela esquece os castiçais. E aí ele fala assim, de forma bem leve: olha, acho que tá faltando alguma coisa aqui. Aí ela vai se dar conta e volta e traz os castiçais. Então, é exatamente isso. Isso é obediência, né? Isso é a virtude da obediência, né? Ela não foi obedecer ele numa coisa errada, numa coisa que era pecado, numa coisa que ia causar um mal para eles espiritual muito grande. Não, né? Poderia causar um mal físico. O cara poderia, sei lá, não sei, ser um criminoso, um cara que quer dar problema e matar os três ali dentro, um exemplo. Uma possibilidade disso. Poderia sim, entendeu? Mas ela tinha plena consciência de que ele, sendo uma alma nobre, quase um santo, não estaria levando eles para um mau caminho, né? Ou seja, estava sempre confiando na providência de Deus, né? Então, pessoal, é mais ou menos isso, tá? Essas são as duas histórias importantes que, para vocês terem uma noção, eu espero que essa live fique gravada. Depois eu que me dei conta que enquanto tava gravando que eu não vi se eu botei para salvá-la. Se não, paciência, entendeu? E aí as próximas devem ficar gravadas sim, tá? E amanhã a gente começa o capítulo 4 desse segundo livro, que eles vão conversar sobre as queijarias de Pontarlier, certo? Vai ter uma conversa entre o bispo e os convidados aqui. Então, é mais ou menos isso, essa história dos miseráveis. É um livro muito bom, tá? Não é um livro doutrinal, não é um livro catequético, é um livro de literatura, é poético. Para você pegar os ensinamentos, você tem que estar atento à narrativa, tem que prestar atenção nas atitudes dos personagens. Se alguém porventura quiser comprar para acompanhar enquanto a gente lê, fique à vontade, entendeu? Tem edições, essa minha edição aqui é uma edição especial da Nova Fronteira, uma edição bem bonita, tá? Uma capa bonita, capa dura, você tem um marca-página desse assim com tecido, né? As letras douradas, né? É uma edição única, tá? Ou seja, é bem grande. Mas tem outras edições mais baratas na Amazon, enfim, em várias livrarias. Fica a critério de vocês. Até mesmo se vocês quiserem, né, pegar em PDF, tem. É um livro de domínio público, então não há nenhum problema. Boa noite, Ana. Boa noite, a gente está quase terminando já. É um livro de domínio público, tá? Não tem problema nenhum em baixar, alguma coisa assim. Não vai ser difícil também achar na internet. Mas eu acho que ficaria mais complicado acompanhar a live com o PDF, né? Mas tudo bem. Enfim, não é obrigatório que compre, como eu falei, mas ajuda, né? Porque você vai lendo e vai ouvindo o que eu tô falando, e aí nos momentos eu falo, vamos parar aqui, porque tem isso aqui que é importante, pá, 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 e aí segue a leitura, mais ou menos uns 40 minutos diários, tá? 30 minutos, 40 minutos no máximo, e é isso aí, certo? Então, pessoal, somente isso. Fiquem com Deus, até mais, tá bom? Abraços, até mais, até amanhã.